Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da última parte de Química, da última parte depois dos elementos. Eu sei que tem muitas pessoas que estão com um pouco de dúvida sobre essa matéria, então por isso que eu estou indo bem devagar. Hoje a gente vai entender então como é que esses elementos químicos que a gente estudou na aula passada, que a gente ficou bem claro o que são, como eles estão dentro da tabela periódica, eles então vão ter que se combinar de alguma forma para então formar essas ligações. O objetivo deles sempre é isso, quase sempre os elementos eles estão combinados ou entre eles mesmos ou entre outros, né? E isso vai funcionar então formando então uma ligação química, tá? E aí a gente tem um pouquinho da história, né, de como que eles se verificaram, tal. E aí esse cara aqui chamado Lewis, que é um cara bem famoso, ele verificou que os átomos que não se ligavam com os outros, eles denominou então o nome de gases nobres, que lá na tabela a gente coloca então numa coluna, na última coluna, né? Então, que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. E ele viu que eles apresentavam uma estabilidade única, né? Então, assim, todo elemento químico quer se tornar estável, né? Eles não vão estar estável do jeito que eles estão ali representados na tabela com aquele número atômico. Os únicos elementos na tabela periódica, então, que vão estar estáveis são os gases nobres. E aí eles começaram a perceber por quê, né? Até antes da criação desses gases, dessa tabela. O que ele viu é que todos os elétrons ele tinham uma distribuição ao longo das camadas dos átomos, né? E eles perceberam que essa estabilidade, então, ela estava relacionada com o fato de eles possuírem 8 elétrons no último nível de energia, que é a camada de valência. Isso a gente já falou lá no primeiro bimestre, quando a gente foi falar um pouco sobre a camada de valência, então que todos os elétrons então almejavam, quando a gente falou de cátions e ânions, a gente falou que todo elemento ele tem vontade e ele quer ter 8 elementos, ele quer ter 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Ou ele vai perder, ou ele vai ganhar elétrons dependendo, ou ele vai então compartilhar dependendo do tipo de ligação. Mas o objetivo do elemento químico é sempre ter estabilidade. E o que significa um elemento químico estar estável? Ter 8 elétrons no seu último nível de energia, que é a camada de valência. Tirando o hélio e tirando o hidrogênio. São os dois. O hélio e o hidrogênio eles vão se comportar com apenas 2 elementos. Isso também gera estabilidade, tá? Mas é só no caso do hélio e do hidrogênio, né? Então, a forma eletrônica de Lewis, né, é representação, como a gente representa essa representação de Lewis, é dessa forma aqui, né? A gente coloca, então, o elemento e a gente coloca quantas bolinhas, né, quantos elétrons ele tem, então, na sua última camada. Isso é uma representação de Lewis. O hidrogênio é um átomo que apresenta apenas um próton e um elétron. Então, para atingir a estabilidade, ele deve adquirir mais um elétron, ficando assim semelhante ao gás hélio, que é o que eu falei para vocês. Então, é só o hidrogênio, que tem um elemento, um elétron só, e o hélio, que tem 2, são os únicos 2. O resto, todos eles querem ter a sua estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, essas observações, então, possibilitaram que eles, então, descrevessem uma regra do octeto. Isso daqui, gente, é uma regra. Os átomos instáveis, que estão todos os elementos, menos os gases nobres, né, tendem a perder, ganhar ou compartilhar elétrons que se encontram no último nível de energia até completarem 8 elétrons no seu nível. Né? Essa teoria, gente, é importante para a gente compreender que os elementos químicos eles se organizam na natureza e por que ocorrem as ligações químicas. Por que essas ligações ocorrem? Por que esses elementos, então, se juntam entre si para formar, por exemplo, o sal de cozinha? Qual que é a intenção desses elementos? Por que eles não podem ficar lá sozinhos?
porque eles precisam dessa estabilidade. E essa estabilidade, ela vem através dessas ligações. E a primeira ligação que a gente vai estudar é a chamada ligações iônicas, que a gente já começou a ver lá atrás, quando a gente começou a ver os elementos, quando a gente estudou os ânions e os cátions. Né? A gente tem que considerar, então, vamos considerar, então, o cloreto de sódio, que é o chamado NaCl, popularmente conhecido como sal de cozinha. Ele é formado por um átomo de sódio e por um átomo de cloro, na mesma proporção. Então, aqui, se a gente for fazer a representação, a gente tem um átomo de cloro e um átomo de sódio. O átomo de cloro possui 7 elétrons em seu último nível de energia. Por não ser um metal, ele tende a ganhar elétrons, ou seja, tornar-se um ânion, que foi o que a gente já estudou lá no bimestre passado. O íon com carga negativa. Então, quem está com dúvida aqui, gente, sobre o que é um ânion, o que é um cátion, pega a apostila do bimestre passado e vai dar uma olhadinha no que são íons ou cátions. Mas eu posso até colocar uma videoaula pronta já do YouTube que vai sanar um pouco as dúvidas de vocês, tá? Então, aqui no caso, o cloro está sendo o cloro não. O cloro, desculpa. O cloro, ele está sendo um ânion, uma vez que ele ganha elétrons e ele adquire cargas negativas. Então, a gente tem que só pensar um pouquinho, porque ele ganha carga negativa. Então, ele se transforma num íon com carga negativa, tá? Já o sódio, ele possui no seu nível de energia um elétron, né? E ele é um metal. O sódio, então, ele tende a ceder elétrons, tornando-se um cátion, um íon com carga positiva. O que é um íon que perde elétrons? Então, quando ele perde uma carga negativa, ele fica mais positivo. Então, isso daí é uma regrinha que a gente tem que aprender muito bem. O que é um cátion, o que é um ânion, para a gente conseguir seguindo, tá? A ligação iônica, então, ela vai ocorrer entre metais e não metais e entre metais e hidrogênio, com exceção dos gases nobres. Esse tipo de ligação química forma aglomerados iônicos. Note que não utilizamos o termo molécula neste caso, pois o nome é comumente utilizado para as ligações covalentes, assunto que será abordado a seguir. Então, quando a gente tem uma ligação iônica, né, a gente vai formar cátions e íons, né? A gente não fala muito em molécula. Então, vamos ver aqui como é que a gente consegue fazer. Então, vamos fazer primeiro, a gente pega o elemento sódio e vamos fazer a distribuição eletrônica em nível de energia, K2L8M1, certo? O cloro, né? K2L8M7. Vocês querem só a gente pegar um número atômico. Ai, cadê o número atômico deles? Bom, mas o sódio tem 11, enquanto que o cloro tem 17, né? O número atômico de cada um é esse. Então, a gente pega os 11 elétrons e faz a distribuição no nível de energia. Isso aqui, gente, é matéria dada do bimestre passado, tá? Por isso que eu tô falando que essa matéria de química depende muito da matéria que a gente estuda num outro... Por isso que eu não gosto muito de fazer dela desse jeito, porque eu gostaria de dar toda a química de uma vez, sabe? Mas eu fico presa na apostila, tá? Então, assim, ó, o sódio, ele tem um elétron só na sua última camada, enquanto que o cloro, ele tem 7, né? Então, vamos ver. O que seria mais lógico aqui a gente ter a alcançar a estabilidade de cada um dos elementos, né? O sódio, pegar esse 1 e doar aqui pro cloro. Porque aí ele vai ficar na camada L com 8 elétrons e tá bonitinho. Enquanto que o cloro vai só ganhar um elétron e vai ganhar a sua estabilidade. Então, nesses momentos, né, onde a gente transforma o sódio num cátion e o cloro num ânion, né, a gente forma uma ligação iônica, onde há doação e recebimento, né? Então, nessa troca, quando há troca, então, formam-se íons positivos e íons negativos, né? O qual mantém, então, os átomos unidos, então, formando um aglomerado iônico.
certo? Então, assim, a ligação iônica ela também é representada por meio da estrutura de Lewis, que é o que a gente está vendo aqui embaixo. Então, o sódio, que tem um elemento só na sua camada de valência, passa o seu único elétron para o cloro, formando, então, esse aglomerado iônico, né? Então, ele fica aqui Na+, porque ele doou um elétron, né? E o Cl, o iônio fica Cl-, né? Aqui, ó, o sinal de menos, porque ele recebeu um elétron, tá? Um tipo de ligação que ocorre quando os átomos cede para o outro um ou mais elétrons que se encontram no último nível de energia, tornam-se um cátion, e quando o outro átomo recebe esses elétrons, torna-se um ânion. Né? Um exemplo de ligação iônica é a combinação entre o magnésio e o oxigênio, formando o óxido de magnésio. Né? E a gente tem um exemplo aqui. E aí eu vou pedir para vocês tentarem fazer isso aqui em casa, tá? A gente pode tentar fazer na aula, né? Na hora que eu for terminar a aula ali, porque já tem 11 minutos. Ai, meu Deus do céu. Né? E aqui tem alguns exemplos dos compostos. Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente da ligação covalente, né? Agora, por exemplo, vamos pensar na água, né? A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Eles ficam unidos, gente, por uma atração produzida pelo compartilhamento de elétrons. Então, essa aqui é a palavra-chave da ligação covalente, tá? Compartilhamento de elétrons no último nível de energia dos átomos de hidrogênio e de oxigênio. Ligação covalente não tem doação e recebimento, né? Na ligação covalente há compartilhamento de elétrons. Então, eles se mantêm unidos por uma força de atração ali entre esses dois elétrons, mas eles estão compartilhando esse elétron, fazendo com que, então, haja estabilidade na última camada de cada um desses elétrons, desses elementos químicos. Então, vamos ver aqui o exemplo da água. Né? O hidrogênio tem um só na sua última camada, afinal de contas ele só tem um, o número atômico dele é 1, enquanto que o número atômico do oxigênio é 8. Né? Então, a gente faz a distribuição eletrônica, K2L6, e aí, então, vamos ver pelo diagrama de Lewis que fica ótimo. Então, o que acontece? O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos na sua última camada. Né? Não, 5, 6, ó, 5, 6. O que ele vai fazer, gente? Ele vai pegar esse hidrogênio e vai compartilhar aqui com ele, e vai compartilhar aqui. Então, quer dizer que o oxigênio, se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio, que é o único elemento que para adquirir a estabilidade, ele precisa ter 2 elétrons na última camada, ele tem 2 ali e tá bonitinho. Eles estão o quê, gente? Eles estão compartilhando esses elétrons. Ele não está recebendo, o hidrogênio não está recebendo elétrons do oxigênio e nem o oxigênio está recebendo elétrons do hidrogênio. Eles estão compartilhando esses elétrons. Né? E existe uma força atrativa ali que faz com que ele se molhe. Nesse momento, então, forma-se a molécula de água, H2O, né? Que é representada pela distribuição, pela forma eletrônica de Lewis dessa forma aqui, né? Além da representação usando ponto, a gente também pode fazer esse com tracinho, né? Então, você pode, quando eles estiverem compartilhando, você pode colocar só um traço, né? Isso quer dizer que tem um compartilhamento de elétrons que pode ser representado por um traço. Essa é chamada de estrutural, né? Outra maneira de representar as ligações covalentes é por meio de fórmula química, H2O, né? Isso aqui a gente já está dizendo. Então, a gente tem a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica de Lewis, é muito importante a gente saber, tá? Se atentem muito bem para isso aqui, tá? A fórmula estrutural, que é a forma como a gente descreve, e a fórmula química. São as 3 maneiras que a gente escrever o nome, a estrutura da molécula de uma ligação covalente, né? Além da água, existem vários outros exemplos de ligação covalente. Por exemplo, o gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, o ácido acético, né, a glicose. Gente, isso é quase todas as moléculas que a gente conhece, elas se formam através de uma ligação covalente. Tá? E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses compostos e a importância dele. Ai, que bom que eu consegui em 15 minutos, gente. Eu vou com vocês, então, fazer aqueles exercícios que eu deixei pendente
e vamos tentar fazer um pouquinho desses exercícios ainda hoje, tá bom? Então é isso, pessoal, assim, espero que vocês tenham entendido, e eu vou colocar também mais uma aula sobre os íons, né, os cátions e os ânions, que eu acho que é importante para quem está com dúvida ainda, tá? Um beijo.